Olá, seja você bem-vindo, você bem-vinda a mais esse vídeo, a mais esse nosso encontro. É um prazer enorme estar aqui com você. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, por isso eu te convido. Vem comigo que eu vou te apresentar qual vai ser então. Na sociedade, na geração que nós vivemos, temos tendências, enquanto seres humanos, de julgar as pessoas ou colocar pessoas em lugares ou estágios na nossa vida diferentes. O que eu quero dizer é, sempre nós temos as pessoas que nós temos mais afinidade, nós respeitamos, ou aquelas pessoas que talvez nós nem conhecemos, mas nós colocamos elas numa posição muito alta. Pessoas que nós admiramos, pessoas que nós temos um apreço, mesmo que não conhecemos, por aquilo que fazem ou por aquilo que são. Isso nós colocamos como um taxativo em nós. Há também um julgamento sobre aquelas pessoas que nós achamos ser inferiores, ou ser pessoas que não têm tanta relevância. E nós precisamos entender algo nesse ponto. O que quer dizer que nós, enquanto todos os dias que saímos de casa, encontramos diversas milhares de pessoas, não é mesmo? Talvez nem saindo de casa, talvez até propriamente pelo seu aparelho telefônico, quantos contatos, quantas conexões você tem no seu dia a dia. E aí nós temos pessoas que de fato nos inspiram, nós temos pessoas que de fato nós olhamos e falamos, aquele cara é cabuloso, aquela menina é sensacional. Mas precisamos ter muito cuidado a que ponto nós colocamos essas pessoas e a que ponto nós nos colocamos mediante elas. Assim também, nós precisamos ter cuidado quando nós vamos colocar pessoas muito abaixo de nós ou quando nós vamos colocar pessoas em uma posição, estágio inferior ou que aquela pessoa não tem tanta relevância. Porque todos, presta bastante atenção nessa sacada que vai mudar a sua história agora, a sua linha de raciocínio. É o seguinte, todos nós, para Deus, que é o mais importante, que é o alvo, somos todos iguais, porque somos imagem e semelhança dele. Então, para Deus, nós somos todos iguais, nós temos uma mesma posição diante da ótica de Deus. E aí nós começamos a olhar pessoas diferentes. Já reparou que tem pessoas que você não conhece e que se você tivesse cara a cara com elas, pela sua admiração que você tem, talvez você não saberia nem a sua reação, se você ia chorar, desmaiar, não é mesmo? Existem pessoas assim. Assim como existem pessoas que você não gostaria nem de estar perto. E aí, o problema é o seguinte, quando você gosta demais de alguém, você recomenda essa pessoa, fala muito dela, mesmo que você não a conheça, você elogia essa pessoa com as demais. Agora, se você a conhece, pior ainda, porque você a elogia, você a coloca em um pedestal, assim também como as que você não gosta, você às vezes conversa com os outros, que é pior, sobre ela, defamando, falando sobre ela, e isso é que não pode acontecer. Por quê? Quando nós colocamos pessoas em pedestrais, em lugares de vanglória, nós vamos começando a idolatrar as pessoas se não tomarmos o devido cuidado. E aí, é natural. E a gente começa a endeusar essas pessoas e, de contrapartida, as outras nós começamos a repelir. Nós começamos a colocar e julgar em cima das outras. Por exemplo, se eu não gosto de alguém e eu encontro uma outra pessoa, você viu fulano, fez isso e aquilo e tal, e a gente começa numa fofoca. E aí ninguém vai aceitar isso. Eu não sou assim, mas no fundo todos temos algo, pelo menos um pouco dessa situação. E aí, olha só, eu quero ler com você uma passagem bíblica que vai dizer assim, em Coríntios, primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. Aqui é Paulo dizendo. Acontece que Paulo, pelo seu ministério que começou a exercer, as pessoas começaram a ver em Paulo algo extraordinário e começaram a colocar uma certa glória em Paulo. E aqui ele dizia, somos todos iguais, eu não mereço e não preciso dessa glória, de toda essa honra. Eu sou como vocês, sou ser humano também. E aí ele falava nessa expressão, porque essas pessoas começaram a vangloriar e de repente ele falou, calma aí, eu sei qual é o meu lugar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fui chamado. Ele reconhecia que ele tinha um ministério
e que Deus tinha um apreço por ele, mas que não era por isso que ele precisava se exaltar, se colocar acima das pessoas. E aí ele falava, olha, não me importa ser julgado. E aí quando as pessoas leem aqui, acham que ele está falando de julgamento ruim, e não é tão somente isso, porque óbvio que existiam pessoas, sempre. Agora coloca uma coisa aí na sua cabeça. Vai aqui um insight cabuloso para você. Por mais que você seja o melhor, ou por mais que você esteja se escondendo e esteja sendo a pior versão sua, existirão 2 tipos de pessoas, talvez até 3, mas 2 vão aparecer com mais ênfase. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que vão te olhar e vão te julgar negativamente. E existirão pessoas que te admirarão tanto, que vão te elevar achando que você é um extraordinário, um alienígena, um extraterrestre, alguém que não é dessa realidade. Entende? E essas 2 posições são muito ruins. Tanto o elogio, tanto às vezes a crítica. Agora, a crítica, por incrível que pareça, o que você prefere então, Tiago? O que seria melhor? A crítica ou um elogio de vanglória? Seria uma crítica. Por quê? Quando as pessoas te criticam, a possibilidade de você acertar talvez aquilo que está errado ou desconstruir aquilo que falaram porque não faz parte da sua realidade, te faz crescer. Agora, os elogios são perigosíssimos, porque quando as pessoas te elogiam, você começa a subir, começa a se colocar num lugar que talvez não foi o lugar que Deus preparou para você, não foi talvez o lugar que Deus gostaria que as pessoas te olhassem, te colocassem, e aí corre um sério risco da vanglória entrar para dentro de você achar que tem tudo a ver com você, que é você realmente que está fazendo, e aí você perde o fim da meada. Você perde toda a direção e a conduta da sua história, porque você acha que agora você realmente é melhor que os outros, começa a se portar como tal. Perde totalmente a humildade, aí vão se perdendo amigos, vão se afastando pessoas, e aí vai sobrando somente aquele sentimento dentro de você, um vazio causado através daquilo que você colocou enquanto vanglória, enquanto soberba. De contrapartida, quando as pessoas vão criticando de tal forma e as pessoas não têm inteligência emocional de filtrar, canalizar, entender o que é dele ou não, e as pessoas vão ficando para baixo. E cada vez que alguém chega com uma crítica ou chega direcionando uma palavra destrutiva, essa pessoa vai tomando para si e corre o risco dessa pessoa cair numa situação difícil. Talvez uma questão de depressão, enfim. Olha, o que eu quero te alertar com essa passagem de Paulo é que ele está falando aqui, pouco me importa pelos julgamentos. Agora eu quero trazer para a realidade da sua vida. Será que pessoas estão te julgando? E será que a partir desses julgamentos você tem paralisado a sua vida? Será que você tem paralisado a não querer prosseguir e andar porque pessoas te julgaram e te fizeram rótulos talvez que não existem em você? Então, quero um conselho para hoje? Eu quero te dar. Não se importe com a opinião de pessoas alheias, de pessoas que somente entram com opinião para destruir ou para te levar num lugar que talvez não é o lugar para você estar. Pegue somente aquelas pessoas que aproximam de você com um coração para acrescentar na tua vida, na tua história. Isso é o mais importante. Não permita que essas estruturas de crítica, de julgamento te façam deixar de ser aquilo que Deus te sonhou para ser. Se alguém começa a te julgar por algo que você começou a fazer, não importa o que elas falam, faça, porque se a voz vem do Senhor, tudo vai dar certo. É preciso ouvir quem é que tem a voz mais potente na sua história. Se é aquele que diz para fazer, se é aquele que sonhou com você, se é aquele que te criou, se é aquelas pessoas que somente chegam para julgar, para tentar te derrubar, te destruir e te paralisar. Por isso, muito cuidado com os julgamentos que nós estamos tendo. Agora, de contrapartida, eu digo, muito cuidado também com o que nós estamos julgando as outras pessoas ou em que lugar nós estamos colocando as outras muito além. Porque talvez nós diminuímos mediante aqueles que nós elevamos demais e todos nós somos iguais para Deus. Então, se essa pessoa pode, se essa pessoa chegou a tal ponto, você também pode, você também é importante e especial. Ok? Termino por aqui. Peço já que você compartilhe, deixe aí o seu comentário, dê um like que nos ajuda a plataforma a direcionar esse vídeo para mais pessoas. Não termine aqui sem apertar aí esse like que vai nos ajudar demais, ok? Te espero no próximo vídeo. Fraterno abraço.